Eu tenho certeza que você já viu aquele meme 6-7. Mas e se eu te disser que isso não é só um meme? É algo profundo que mostra o amor de Deus na minha vida e na sua vida. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O 6-7 não é apenas um meme, mas é a expressão de amor de Deus para mim e para você. Quando eu ouvi sobre esse negócio de 6-7, né? Eu achei interessante e aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver alguns versículos na Bíblia, né, sobre o 6-7, o que esse 6 e 7 tem a ver, o que a Bíblia fala sobre isso, né, sobre 6-7, e eu comecei a estudar, comecei a ver, e eu descobri algo impressionante. Eu comecei a ver que o 6-7, comecei a pesquisar versículos, capítulos sobre o 6-7, o 6 e o 7. Eu comecei a ver que eles começam a contar uma história impressionante. Começa a contar sobre o amor de Deus, começa a contar sobre o perdão, sobre culpa, sobre medo. E aí eu comecei a ver toda uma história, não uma história aleatória, mas sabe aquela história com começo, meio e fim? Começa a falar sobre os medos, que Deus nos perdoa, que Deus nos transforma, que Deus cura, e eu vou mostrar isso para você na Bíblia. O primeiro, Mateus 6-7, diz que quando orar não usa de vãs repetições, né? Porque nós vemos que as pessoas, quando vai orar, acham que para ser atendido tem que ficar repetindo a mesma coisa. Mas o que aprendemos nisso? Deus, ele quer ouvir a nossa voz, ele quer saber o que se passa dentro do nosso coração, ele quer saber as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Então, por isso que ele fala, não fica repetindo, não fica, sabe, toda hora falando a mesma coisa. Converse, tenha um diálogo com Deus, porque é isso que Deus quer. Deus, ele quer intimidade com você. Mas como que eu vou ter intimidade com Deus? Eu preciso orar, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso, além de eu falar, além de eu pedir, agradecer, eu preciso ouvir Deus falar. Então, esse primeiro, Mateus 6-7, diz sobre intimidade com Deus. Existe um grande problema nisso, né? De ter intimidade com Deus, porque nós somos pecadores. Nós somos falhos e Deus, ele é perfeito. Como que nós, falhos, imperfeitos, podemos nos relacionar com Deus perfeito? Como que nós podemos, estar ali com o nosso Deus? Porque Deus e o pecado não dá certo. Então como que vamos nos relacionar? Como que vamos nos aproximar de Deus? Esse é o próximo versículo 6-7. O segundo versículo 6-7 é Isaías 6-7, que diz assim: ai de mim que estou perdido. Isaías viu que ele estava perdido, que ele era pecador, que ele tinha falha. E como que nós, cheio de pecado, cheio de falha, podemos nos aproximar de Deus? Quando vemos, né, sobre Isaías, Deus, ele dá uma visão para Isaías. Ele mostra seus erros, seus pecados, mas você sabe o que eu acho impressionante? É que não é Isaías que toma a atitude de se purificar. Muito pelo contrário, é Deus que busca a todo momento um relacionamento comigo e com você. Só o que acontece? No caso de Isaías, Deus, ele acaba purificando Isaías. Deus, ele acaba transformando Isaías. Por quê? Para que possa ter esse contato entre Deus e nós pecadores. Então Deus, ele nos purifica. Não é por aquilo que fazemos, não é por aquilo que somos, mas é por graça e misericórdia de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, não sabe o que é a graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. Mas por Deus ter nos amado tanto, que ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o nosso Senhor,
para morrer no meu e no seu lugar. Então Ele nos purifica, Deus nos purifica para que possamos ter essa intimidade com Deus. Você sabia que quando nós vemos o nosso pecado, reconhecemos e confessamos a Deus, Ele não vai nos abandonar, porque Ele sabe quem nós somos. Antes mesmo da palavra vir na nossa boca, Deus já sabe que somos falhos, Deus sabe que somos pecadores, Deus sabe todas essas coisas. Então, ao invés de Deus nos abandonar, Ele nos oferece perdão, Ele nos oferece restauração, Ele nos ajuda naquilo que somos limitados, porque Ele sabe que somos limitados, Ele sabe que somos pecadores, mas quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós mostramos que sem Deus não somos nada, Deus ele nos ajuda, Ele perdoa o nosso pecado, Ele tira a nossa culpa, Ele nos transforma para que possamos ter essa intimidade com o nosso Deus. O perdão de Deus para nós é apenas o começo, porque Ele quer nos transformar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos limpar de todo o pecado. Porque, meus irmãos, o pecado, ele nos mancha perante Deus. Isso, espiritualmente falando, ele nos deixa manchado. É como se nós acabássemos de tomar um banho e vestisse, sabe, aquela roupa suja, fedendo, rasgada. Isso é quando estamos em pecado, é como se nós estivéssemos com essa roupa toda imunda, não apresentável. Mas quando chegamos a Deus, Ele faz que nem a parábola do filho pródigo. Chegamos todo arrebentado, todo destruído do pecado, todo sujo, que o pecado ele é sujo, ele nos mancha perante Deus. E aí o que acontece? O pai vem, no caso do filho pródigo, abre os braços, abraça, recebe, beija, limpa, dá banho, põe roupa nova, nos purifica, para que possamos entrar na ceia, nas bodas do Cordeiro. Então, meu irmão, é isso que Deus faz. Deus ele não vai te abandonar pelos seus erros, pelas suas falhas. Ele não vai abandonar você. Mas o que muitas vezes nós fazemos? Eu peco tanto, eu erro tanto e não sou digno. Meus irmãos, realmente nós não somos dignos, mas grava muito bem essa frase, a graça de Deus. É por causa de um favor que nós não merecemos que Deus nos aceita, que Deus nos purifica, que Deus tira a nossa culpa, que Deus faz com que estejamos limpos e possamos ter um acesso diretamente com o Pai. Próximo versículo 6:7, é em Romanos 6:7, aonde diz que porque aquele que morreu foi justificado pelo pecado. Quando Jesus morre na cruz, meus irmãos, do Calvário, nós não merecíamos, Jesus não merecia ter passado por tudo isso, mas ele morreu porque para salvar o meu pecado, para salvar você, para nos perdoar, porque tínhamos uma dívida que não tinha como ser paga. Meus irmãos, não seríamos nada, não iríamos conseguir nada. Mas Deus vem, manda Jesus Cristo, nosso Senhor, morre no meu, morre no seu lugar para perdoar todos os nossos pecados. Você sabia que Jesus ele não veio apenas para perdoar os nossos pecados, ele veio para nos libertar. Mas nos libertar do quê? Você já viu pessoas que vivem presas no passado, preso com culpa, preso em situações de medo? Meus irmãos, Deus ele veio para nos libertar disso. O nosso pecado, ele perdoou, a nossa culpa, ele removeu. E o passado, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo lá? O passado se foi, não volta atrás. Você tem o presente, é o seu presente, é aquilo que você faz, é aquilo que você fala, que vai definir o seu futuro. Então, o passado, bom ou ruim, ele já foi, não vai voltar mais. Deus ele já te perdoou, Deus ele tirou a sua culpa, então se liberta disso, viva o agora, sabe? Faça o melhor que você pode fazer aqui e agora
para que no seu futuro você possa colher os resultados das suas ações e das suas palavras. Você sabia que quando falamos de amor, muitas pessoas acham que o coração, né, é uma forma de amor. Mas e se eu falar para você que a maior prova de amor é em formato de cruz? Por que em formato de cruz? Qual é a maior prova de amor que a humanidade já viu, se não um pai entregar Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para morrer no meu e no seu lugar? Então, toda vez que você ouvir sobre amor, lembra sobre a cruz, porque não existe, meus irmãos, não existe, não vai existir e nunca existiu uma prova de amor maior do que essa. Quem é que dá o seu filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, mesmo nós não merecemos? Então essa é a maior prova de amor que a humanidade já viu. Você já percebeu que Deus ele veio nos libertar? E por que nós precisamos dessa tão liberdade, né? Por que precisamos? A resposta dessa liberdade que nós precisamos tanto está no próximo capítulo 6:7. O próximo diz em Gálatas 6:7, diz assim: todo homem que semear, isso também colherá. Meus irmãos, você percebeu que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo está ligado, a palavra do Senhor, tudo aquilo que nós semear, porque quando eu falo e quando eu faço alguma coisa, é uma semente que eu planto. E o que eu estou plantando? Eu estou plantando coisas boas ou eu estou plantando coisas ruins? A Bíblia diz, aquilo que eu semear, eu vou colher. E aí, meu irmão, o que você tem feito? O que você tem falado? Quais são as suas ações? Quais são as suas palavras? Você sabia que a sua boca, as palavras que saem da sua boca, têm poder? No mundo espiritual, meus irmãos, não existe campo neutro. Ou você é, ou você não é. Ou é de Deus, ou é de Satanás. Simples assim. Você tem plantado contenda, confusão, intriga, briga, ou você tem plantado bênção, vitória, prosperidade? O que você tem falado e o que você tem feito? Saiba de uma coisa, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Eu quero te lembrar de uma coisa, meus irmãos, a colheita ela é obrigatória. O pecado destrói, o pecado nos afasta de Deus, o orgulho destrói e a desobediência destrói. Então precisamos ver se estamos plantando isso. E se estivermos plantando isso, o pecado, a desobediência e o orgulho, precisamos imediatamente parar com isso, para que os prejuízos lá na frente seja menor. E ao contrário disso, precisamos começar a plantar bondade, amor. Precisamos fazer o que é certo, porque do mesmo modo que funciona para o lado ruim, a colheita vai vir do lado do bem também. Então, meus irmãos, procura fazer o que é certo, procura profetizar sobre a sua vida. Para de ficar reclamando. Quando eu reclamo, eu não estou apenas desabafando, eu estou plantando algo negativo. E se eu não quero colher algo negativo, eu preciso mudar o que eu falo, porque quando eu mudo o que eu falo, eu mudo o que eu faço. Então, meus irmãos, o seu resultado depende muito daquilo que você fala e daquilo que você faz. Próximo capítulo 6:7 é em Efésios 6:7, Efésios 6:7, que Deus fala assim, servindo de boa vontade como para o Senhor. O que eu entendo isso, servindo de boa vontade como para o Senhor? Tudo que eu for fazer, eu preciso fazer como se fosse para o Senhor. Então vamos lá. Se eu vou fazer o meu trabalho normal, igual eu faço, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer bem feito. Ah, mas o meu patrão, mais isso, mais aquilo. Meu irmão, para de dar desculpa e faça o seu melhor de acordo com o que você tem, porque a palavra diz, servindo de boa vontade, como para o Senhor. Meus irmãos,
Não importa se você está fazendo o seu melhor e as pessoas não estão reconhecendo. Isso daí, meu irmão, tanto faz como tanto fez. Por quê? A nossa recompensa não vem de homens, mas vem de Deus. Então faça o seu melhor sempre. Porque Deus, ele nos chama, Deus, ele nos perdoa, Deus nos liberta e Deus, ele nos transforma. Se eu sou uma nova criatura, eu não posso continuar fazendo as coisas erradas que eu venho fazendo. Eu preciso mostrar novos frutos, eu preciso fazer o meu melhor sempre. Tudo aquilo que você for fazer, meu irmão, faça perfeito, faça o seu melhor como se fosse para Deus. Quando nós somos transformados por Deus, sabemos que Deus morreu, ressuscitou, nos perdoou, nos curou, nos libertou e tantas outras coisas que Deus fez de bom para nós. Passamos a viver não por obrigação, mas por amor a Deus, sabe? Não por medo, eu tenho medo de Deus vai mandar para o inferno, não, mas por gratidão. Meus irmãos, a pior coisa que existe são pessoas ingratas. Olha quantas coisas Deus fez e continua fazendo na minha vida, continua fazendo na sua vida, e nós não agradecemos e nós achamos que somos melhores do que alguém. Não, meu irmão, Deus nos transforma para que possamos ser gratos, para que possamos viver com amor. Tanto é que a palavra do Senhor diz que os principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu preciso viver em amor, eu preciso viver em gratidão, porque, meus irmãos, tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus fez na sua vida, tudo o que está ligado a nós, não temos palavras para agradecer. E vamos ser ingratos com Deus? Meus irmãos, quando eu olho para o 6-7, eu vejo uma mensagem poderosa de Deus para a sua vida. Olha só o que eu anotei aqui que é muito interessante. Em Mateus, Deus nos chama para um relacionamento. Deus está chamando você para ter intimidade com Deus. Deus está te chamando, Deus está te purificando, te curando, te perdoando, transformando a sua vida, meu irmão. Porque só assim você vai ter um relacionamento com Deus. Mateus 6:7. Isaías 6:7. Deus remove a nossa culpa. Olha como que Deus é maravilhoso, olha como que Deus, sabe, não tenho palavras para descrever o quão bom Deus é, que Deus é perfeito, maravilhoso. Deus, ele nos chama para um relacionamento, aí ele começa a remover a nossa culpa. Em Romanos 6:7, Deus nos liberta das trevas, Deus nos liberta das garras de Satanás, Deus nos liberta do medo, da culpa, da rejeição, Deus nos liberta. Em Gálatas 6:7, Deus nos alerta sobre o pecado. Meus irmãos, Deus sempre vai alertar o seu povo que está errando, que está falhando. Deus é comigo, Deus é contigo. E a palavra do Senhor diz que Ele não nos deixaria órfãos até a consumação dos séculos. O que isso significa? Que Deus está conosco 24 horas por dia. Deus vê o que a gente fala, Deus conhece o nosso pensamento, conhece a intenção do nosso coração. Então, antes de fazer alguma coisa, saiba que você não está sozinho. Deus está vendo tudo. E também em Efésios 6:7, Deus nos transforma para viver uma nova vida, uma nova história. Olha que história maravilhosa, meus irmãos. Você percebeu que 6:7 não é apenas um meme, mas é uma mensagem. É o amor de Deus por nós. Ele nos chama para um relacionamento. Deus, ele remove a nossa culpa. Deus nos liberta e Deus nos alerta sobre o pecado. Meus irmãos, além disso, Deus nos chama para viver algo novo, viver uma vida nova. Sabe, como o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Uma nova criatura, onde eu começo a falar coisas novas, coisas que agregam, começo a falar coisas que vão elevar a minha vida, vão me aproximar de Deus. Automaticamente eu começo a fazer as coisas
para louvor e honra do nosso Senhor Jesus. Talvez, meus irmãos, o Six Sevens não é uma coincidência, não é só um meme engraçado, mas o Six Seven aponta, a Bíblia inteira aponta para uma pessoa só, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus irmãos, se essa reflexão falou com você, comenta aqui embaixo, Jesus me encontrou. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que a nossa fé possa ser aumentada, para que possamos aumentar a nossa fé juntos. Assim como eu preciso, você precisa, e possamos crescer junto, em união, em um só propósito, em uma só visão, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos orar? Feche os olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor que me encontrou, mesmo quando eu estava perdido. Obrigado, meu Deus, por o Senhor remover a nossa culpa, por nos perdoar, por nos libertar e nos transformar. Ajuda-nos, Senhor, a viver perto de Ti todos os dias. Que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo experimente a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém.